tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima aula? Eu sou a Kelly, a professora de Ciência do Direito, e hoje nós vamos falar de um tema super atual que está com uma lei novinha aí saindo do forno. Quem consegue adivinhar? Vamos lá, eu preciso ouvir. Falem para mim, quem vai adivinhar o tema junto comigo? Oi? Não estou ouvindo. Quem vai me falar sobre o tema? Será que acertou? Vamos ver? O tema hoje é bullying. Bullying, um tema muito complicado, um tema muito importante para a gente discutir na escola, isso o tempo todo, para a gente entender o que é bullying, como funciona bullying, por que a lei nova saiu para punir aquelas pessoas que fazem bullying, por que a lei vem punir aquelas pessoas que sabem do bullying e não fazem nada, e para ajudar em casa e na escola sobre como lidar com esse tipo de situação. Então vamos lá? Bullying é uma forma sistemática, contínua, de um indivíduo agredir ou um grupo de indivíduos de agredir outro indivíduo. O que significa isso, professor? Um grupo de pessoas e de indivíduo agredindo outro indivíduo? Vamos falar mais simples? Então vamos. Significa que alguém começa a zoar o outro alguém de forma constante e sistemática. Essas agressões, elas podem ser assim, ô narigudo, ô bocudo, ô feioso, ô pé grande, ô preguiçoso, ô burro, o tempo todo. Isso pode ser feito por um agressor apenas ou por um grupo de agressores que identifica naquele coleguinha lá da sala de aula, naquele aluno que ele é diferente e por isso eles vão falar desse aluno o tempo todo. Quando a gente faz a ação de bullying, você comete esse tipo de agressão, às vezes o indivíduo no início ele começa a falar, não sou isso não, mas você vai perceber que aquele indivíduo vai começar a fugir de vocês, ele vai começar a baixar a cabeça, vai começar a ficar entristecido, e aquilo machuca o indivíduo. Quando nós vamos falar de bullying, nós precisamos entender que bullying, ele causa feridas naquela pessoa que levam sequelas por muitos anos de sua vida. Nós precisamos entender que ferir o outro, que machucar o outro, que menosprezar o outro, ou que ficar falando das características do outro como um defeito, uma falha, isso é errado. Por que a lei surgiu agora em 2024? Essa lei veio surgir nesse exato momento, tendo em vista que o bullying ele está causando grandes transtornos dentro das escolas. O bullying está se tornando uma coisa tão absurda que ela chegou até a internet e ela já tem nome agora, ela chama cyberbullying. O que significa cyberbullying? É aquela pessoa que usa um indivíduo para fazer chacota na internet, para falar mentira, para inventar, para zoar, para transformar a figura daquela pessoa, a foto daquela pessoa numa pessoa menos bonita, expondo aquela pessoa até mesmo sem roupa, fazendo, como que eu posso dizer, ele modifica a imagem do outro através de aplicativos e solta aquilo na internet através do Instagram, do WhatsApp, do grupo da escola, cria um fake news para poder falar daquela outra pessoa. Tudo isso é cyberbullying. Nós agora vamos estudar isso com mais profundidade porque esse assunto é muito sério. É um assunto que nós precisamos debater ele o tempo todo. Porque só vai existir bullying se existir o agressor, se o agredido permanecer em silêncio e se existir plateia. Então nós precisamos entender qual é o nosso papel, qual é a nossa função, em que situação nós estamos. Nós somos o agressor, nós somos o agredido ou nós somos a plateia que também não faz nada. Então, neste momento, eu vou ensinar vocês a se identificarem dentro dessa situação. Vou mostrar para vocês o que a lei diz, o que pode acontecer com aquele que pratica, quais são as normas e as regras e as punições que as escolas podem fazer com esse tipo de aluno e o que a lei diz que pode chegar a alcançar as escolas, os pais e o aluno. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês um videozinho aqui e a gente volta para conversar. Hoje veremos as principais ideias do livro Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas, da autora Ana Beatriz Silva, best-seller com mais de 2 milhões de livros vendidos. Seja bem-vindo! O nosso propósito é criar vídeos animados para que você construa uma vida melhor. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e inscreva-se no canal. Espero que você desfrute dessa jornada.
As brincadeiras saudáveis fazem parte do cotidiano dos estudantes, mas quando essas brincadeiras são realizadas com segundas intenções e maldade, elas se tornam verdadeiros atos de violência que ultrapassam os limites suportáveis de qualquer indivíduo. Atualmente, o bullying é definido como um problema de saúde pública, presente em 100% das escolas de todo o mundo. A palavra bullying, de origem inglesa, é utilizada para qualificar comportamentos violentos no ambiente escolar, de meninas e meninos. Vem da palavra bully, que significa indivíduo valentão, tirano, mandão. Já a expressão bullying corresponde a um conjunto de atitudes de violência física e ou psicológica, de caráter intencional e repetitivo, praticado por um bully, ou seja, um agressor, contra uma ou mais vítimas, que se encontram impossibilitadas de se defender. O objetivo do indivíduo que pratica o bullying é utilizar os mais frágeis como objetos de diversão, prazer e poder, com o propósito de maltratar, intimidar, humilhar e colocar medo nas vítimas. Os praticantes de bullying são chamados de bullies, que possuem estratégias como de abuso de poder, intimidação e prepotência para impor sua autoridade e manter suas vítimas sob domínio. Os bullies juvenis crescem e são encontrados nas versões adultas, que podem ser reconhecidos no papel de pais, cônjuges ou irmãos dominadores, manipuladores e perversos, capazes de destruir a saúde física, mental e a autoestima dos seus alvos prediletos. No campo profissional, podem ser encontrados como chefes ou colegas tiranos, mascarados e impiedosos. O bullying costuma ser realizado por bandos. Os bullies se expressam das seguintes formas: verbal, físico, psicológico e moral e sexual. O bullying gera uma série de consequências psíquicas e comportamentais, pois além dos bullies escolherem um aluno-alvo que se encontra em desigualdade de poder, geralmente ele também apresenta baixa autoestima. Caso a vítima tenha algum problema, poderá se agravar mais, ocasionando em transtornos psíquicos e ou comportamentais que muitas vezes trazem prejuízos irreversíveis. Veremos alguns problemas mais comuns que podem ocorrer são: sintomas psicossomáticos com alguns sintomas físicos, como dor de cabeça, cansaço crônico, insônia, dificuldades de concentração, náuseas, diarreia, sensação de nó na garganta, tonturas, desmaios, calafrios, entre outros sintomas. Transtorno do pânico, medo intenso e ansiedade que surge sem razão aparente, que apresenta os sintomas de taquicardia, calafrio, suores, etc., que já pode ser notado em crianças entre 6 a 7 anos de idade. Fobia escolar, medo intenso de frequentar a escola, ocasionando problemas de aprendizagem, repetência por faltas e ou evasão escolar. Fobia social, também chamada de timidez, ansiedade excessiva e persistente, com temor exagerado de se sentir o centro das atenções ou de estar sendo julgado e avaliado negativamente. Depressão, é uma doença que afeta o humor, os pensamentos, a saúde e o comportamento. Seus sintomas são tristeza persistente, ansiedade ou sensação de vazio, insônia ou excesso de sono, perda ou aumento de apetite, fadiga ou sensação de desânimo, ideias ou tentativas de suicídio. Para que possamos lutar contra o bullying, precisamos saber identificar todos os personagens dessa história e combatê-lo, para que o rumo dessa história seja modificado. Os protagonistas do bullying escolar são as vítimas. Vítima típica é o aluno tímido ou reservado que possui pouca habilidade de socialização e não consegue reagir aos comportamentos provocadores e agressivos dirigidos a ele. Costuma ser mais frágil e possui algo que o diferencia do padrão imposto pelo grupo. Vítima provocadora é o aluno capaz de insinuar em seus colegas reações agressivas contra si próprio. Seus agressores se aproveitam da situação, desviando toda a atenção para a vítima provocadora, saindo incógnitos da situação. Vítima agressora é o aluno que reproduz os maus tratos sofridos como forma de compensação, procurando outra vítima. Assim, acaba gerando um círculo vicioso que transforma o bullying em um problema difícil de ser controlado
atingindo intensidade de epidemia mundial, de ameaça à saúde pública. Agressores. Os alunos agressores podem ser de ambos os sexos e sua personalidade possui traços de desrespeito e maldade. São contrários às normas estabelecidas. Não aceitam ser contrariados ou frustrados. O desempenho escolar costuma ser regular ou deficitário, além de lhe faltar afeto por causa do seu desempenho ou por vir de um lar desestruturado. Os espectadores são aqueles alunos que testemunham as ações dos agressores contra as vítimas, mas não tomam nenhuma atitude em relação a isso. Costumam ficar calados sobre o que veem e presenciam e se classificam em 3 grupos. Espectadores passivos assumem essa postura por medo absoluto de se tornarem a próxima vítima, recebem ameaças explícitas ou veladas. Espectadores ativos são os alunos que, apesar de não participarem nos ataques contra as vítimas, manifestam apoio moral aos agressores, com risadas e palavras de incentivo. Espectadores neutros são os alunos que, por uma questão sociocultural, não demonstram sensibilidade pelas situações de bullying que presenciam. Atualmente, o bullying é um caso de saúde pública e faz-se necessário que esse tema seja discutido nas escolas e na sociedade. Para que o cenário do bullying nas escolas comece a ser modificado, é necessário que elas estejam preparadas para identificar e enfrentar a violência desde o início. As escolas precisam preparar seus profissionais para a identificação, o diagnóstico, a intervenção e o encaminhamento adequado de todos os casos que surgirem em suas dependências. De acordo com a Lei 13.185, o Programa de Combate à Intimidação Sistemática surge para favorecer e implementar essas ações. Nas escolas, é importante também a participação de profissionais externos como pediatras, psicólogos, assistentes sociais, etc., além de parcerias como instituições públicas relacionadas à educação e ao direito, como conselhos tutelares, delegacias da criança e do adolescente, entre outros. Para os pais, é preciso que, antes de criticar seus filhos, saiba ouvi-los com sincera disposição de ajudá-los, reforçar com palavras e atitudes positivas os acertos dos seus filhos, para que eles tenham confiança e se sintam seguros com o apoio familiar, para que possam contar aos seus pais sobre seus agressores e quebrar o silêncio que alimenta o bullying. Para que possamos vencer a luta pelo bullying, devemos educar as crianças e os adolescentes com respeito, exigir que os nossos direitos e deveres sejam cumpridos sempre e fortalecer os nossos educadores. E lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações do canal. Então, pessoal, conseguiram assistir o vídeo? Pois então, né? É um vídeo que ele demonstra como que funciona, né? A pessoa que tem prazer em cometer o bullying, né? Nesse livro ela aborda, fala sobre mentes perigosas. Nesta idade, vocês já conseguem observar de forma clara e objetiva quais são as suas intenções nas suas atitudes. Eu estou trazendo para vocês aqui, na letra da lei, o que significa, por que bullying hoje é crime, por que hoje na lei, no Código Penal, já estabelece que bullying é crime e ele sofrerá penalidades. Porque nessa idade, vocês já conseguem responder pelos atos de vocês. Vocês já conseguem responder pelos atos infracionais que vocês cometerem. Então eu trouxe esse vídeo, eu procuro nas aulas trazer para vocês com mais leveza, mas há momentos que a gente precisa sim fazer esse trabalho mais intenso, né? Então hoje é um dia de falar de bullying, é um trabalho intenso, é de colocar dentro da mente da gente, internalizar o que realmente tem acontecido no nosso cotidiano. Nós não podemos fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo, nós não podemos ser aquela plateia inerte que está vendo o que está acontecendo com o outro e fingindo que não é conosco. Então nós precisamos, né, entender isso, né, não sermos plateia. Se nós por algum motivo ou em algum momento já sofremos o bullying, ou estamos sofrendo bullying, já sabemos que quando iniciar a nossa aula presencial a gente vai sofrer esse bullying, então nós precisamos agora de imediato cessar e parar com tudo isso.
Então, eu passei esse vídeo para a gente poder conversar sobre isso, para a gente poder introduzir, né, o que nós vamos falar agora na sequência das nossas próximas aulas. E por esse vídeo ser um pouco mais cansativo, né, e deixar a gente pensando muito sobre essa situação tão ruim que é o bullying, né, por essa atitude tão péssima que é o bullying, eu tô trazendo um videozinho que eu achei muito bacana, mas é de 1 minuto e 17, pequenininho, mas eu gostaria que fosse esse momento fofura da nossa aula e que a gente conseguisse ver esse vídeo aí, ligado também ao tema bullying, e aí eu volto já pra gente poder continuar a nossa conversa. Vamos assistir juntos. Pra expor a situação, tem pessoas sem nenhuma noção. A escola é um lugar de paz e o respeito é a palavra que se deve usar. Mas não importa o seu jeito de andar, se é tímido não consegue falar. O que importa mesmo é seu interior e a educação que os seus pais na sua casa ensinam sem zoarinha. Quero ficar de boa na minha, não tem graça suas piadinhas. Olha que o bullying é uma atitude cruel, sem zoeirinha. Quero ficar de boa na minha, não tem graça suas piadinhas. Olha que o bullying é uma atitude cruel, e só quem sofre sente a dor como um fel. E aí, assistiram? Viram que fofura essa menininha? Eu adorei a música, né? Eu gostei bastante, gostei dela. Ela é afinadíssima, vocês viram? Olha, né? Colocando as palavras no lugar certo, no momento certo, né? Muito bacana mesmo. É um vídeo que eu queria trazer pra vocês. Foi um momento fofura, porque agora nós vamos pegar lá pesado. Agora nós vamos estudar a lei. Nós vamos estudar a lei de 2015, que estabeleceu o que é bullying, e com medidas para a gente trabalhar isso, para evitar isso dentro das escolas. E agora em 2024, que realmente criminalizou o bullying. Agora está no Código Penal, lá fala o que é crime. E bullying agora é crime. E ele tem penalidade de multa e penalidade de reclusão também, de 2 a 4 anos, depende da gravidade. Então nós vamos trabalhar isso agora. Nós vamos ler a lei, sim, nós vamos precisar, é necessário ler, é cansativo, mas é preciso ler como está escrito no ordenamento jurídico. Então eu vou ler para vocês, é claro que de forma resumida, apenas 3 artigos de cada um, mas nós vamos ler e aí logo em seguida a gente volta a conversar, tá bom? Vamos ler junto? Vamos lá. Eu vou mudar de cenário, tá? Esqueci de falar para vocês que nós vamos mudar de cenário, porque eu preciso colocar a lei atrás para que vocês possam acompanhar junto comigo. Então vamos lá, eu vou mudar de cenário e a gente já volta. Então, agora nós vamos ver como está escrito na lei o que é bullying, correto? Nós vamos ver a lei 13.185 de 6 de novembro de 2015. Eu vou mostrar para vocês. No artigo 1º, fala assim: fica instituído o programa de combate à intimidação sistemática de bullying em todo o território nacional. No contexto, para os fins dessa lei, considera-se intimidação sistemática, bullying, todo o ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor, angústia à vítima em relação ao desequilíbrio e o poder entre as partes envolvidas. No parágrafo 2º, ele fala: o programa instituído no CAPT poderá fundamentar as ações do Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem como outros órgãos dos quais a matéria diz respeito. O artigo 2º, ele fala assim: caracteriza, olha para você ver como que ele fala sobre o bullying. Quais são as características que a lei identificou para nós dizermos que aquelas ações são bullying. Caracteriza-se a intimidação sistemática, o bullying,
quando há violência física ou psicológica, em atos de intimidação, humilhação, discriminação e ainda, vamos lá? 1. Ataques físicos. 2. Insulto a pessoas. 3. Comentários sistemáticos e apelidos pejorativos. 4. Ameaças por qualquer meios. 5. Grafites depreciativos. 6. Expressões preconceituosas. 7. Isolamento social consciente e premeditador. 8. Pilheiras. Depois eu vou explicar para vocês cada um desses tópicos, inclusive essa última palavrinha aqui que nós precisamos saber. No parágrafo único, a intimidação sistemática na rede mundial de computadores, o cyberbullying, quando se usarem os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. O artigo 3º, ele fala da intimidação sistemática. Bullying pode ser classificada conforme as ações praticadas como. Agora ele vai falar de como eu pratico essas ações. Vamos lá? 1. Verbal, insultar, xingar, apelidar de forma pejorativa. 2. Moral, difamar, caluniar, disseminar rumores. 3. Sexual, assediar, induzir ou abusar. 4. Social, ignorar, isolar e excluir. 5. Psicológica, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear, infernizar. Olha a expressão dessa palavra, infernizar. 6. Físico, socar, chutar, bater. 7. Material, furtar, roubar, destruir pertences do outrem. 8. Virtual, depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. Então, o que é esse programa? Por que essa lei foi criada? Porque o bullying virou uma coisa absurda dentro das escolas. Então, foi necessário delimitar, determinar, esclarecer o que realmente é bullying. E precisamos também saber quais são as medidas cabíveis quando nós identificamos o bullying dentro da escola, o bullying fora da escola, o cyberbullying. Então, a lei aqui, ela determinou o que era bullying. Nós temos agora a nova lei, que eu vou contar para vocês. Nós vamos lê-la com muita atenção, de quais são as punições que quem pratica bullying pode sofrer. Vamos ver juntos? Então vamos dar sequência. Agora eu vou fazer a leitura da lei novinha, que saiu do forno agora, de janeiro de 2024, que é a lei 14.811 de janeiro de 2024. O artigo 1º, ele fala: esta lei institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê uma política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. E ela altera o decreto de lei 2.848 de 7 de setembro de 1940 do Código Penal e as leis 8.072 de 25 de julho de 1990, que é a lei dos crimes hediondos, e a lei 8.069 de 13 de julho de 1990, que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que essa lei saiu nova? Porque ela já tinha determinado que era bullying. E agora ela diz que no Código Penal que é crime cometer bullying. E a partir do momento que o ordenamento jurídico determina que aquela ação é um crime, ela também terá uma punição segundo a lei. E isso que nós vamos ver agora. O artigo 2º, ele fala que as medidas de prevenção e combate à violência contra criança e adolescente em estabelecimentos educacionais ou similares, públicos ou privados, deve ser implementada pelo Poder Executivo Municipal e do Distrito Federal em cooperação federativa com os estados e a União. Quer dizer que todos juntos, tanto as escolas, o município, o estado e o estado
e as entidades federais devem se unir contra o bullying. Fazer ações, divulgações, instruir, conversar, publicar, explicar, ensinar para todas as crianças e adolescentes o que realmente é o bullying e como é que a gente vai combater isso. No parágrafo único, ele fala: para os efeitos dessa lei, considera-se a violência contra as crianças e adolescentes as formas de violência previstas no artigo 13, na Lei 13.185 de 2015, que é aquela que eu li anteriormente para vocês. E a Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, que eu também vou ler para vocês. E a Lei 14.344, de 24 de maio de 2022. Por que nós vamos trabalhar por parte com as leis? É porque a cabecinha da gente não ficar cheia. Mas nesse primeiro momento, o que é mais importante, que eu preciso que vocês saibam é o que é bullying, quais são as características do bullying e aonde que a lei diz que praticar bullying é crime. Então eu preciso entender tudo isso que está acontecendo para eu poder seguir com vocês para as próximas aulas, tudo bem? Então vamos lá, que eu ainda preciso ler ainda o artigo 3º. O artigo 3º, ele fala que é de responsabilidade do poder público e local desenvolver em conjunto com os órgãos de segurança pública, quer dizer, com as polícias, e de saúde, com a participação da comunidade escolar, quer dizer, com os professores e escolas, protocolos para esclarecer medidas de proteção. Quer dizer o quê? Que nós precisamos desenvolver meios para que as pessoas não sofram bullying e quem sofre bullying precisa ser protegido e precisa ser esclarecido e identificar o agressor. A criança e o adolescente contra qualquer forma de violência no âmbito escolar prevista no parágrafo único do artigo 2º dessa lei, que a gente já leu lá em cima, com ações específicas para cada uma delas. No parágrafo único, os protocolos das medidas de proteção à violência contra a criança e o adolescente nos estabelecimentos educacionais ou similares, públicos ou privados, deverão prever capacitação continuada para o corpo docente, quer dizer, para todos aqueles que trabalham na escola, integrada à informação à comunidade escolar, quer dizer, extensiva aos pais, e da vizinhança em torno do estabelecimento escolar. O que acontece com o artigo 4º? O 4º, ele fala que a Política Nacional de Prevenção ao Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente será elaborada no âmbito de conferência nacional a ser organizada e executada pelo órgão federal competente e deverá observar os seguintes objetivos. Esse artigo a gente não vai seguir com ele, porque ele não é o tema da nossa aula de hoje. A nossa aula vai ser só até o artigo 3º, que ele fala das responsabilidades das medidas que nós vamos fazer para prevenir o bullying. Aí eu vou pular os artigos e vou lá embaixo. Agora, nós vamos ver o que foi mudado no Código Penal. O Código Penal é o quê? É aquele código que fala o que é crime. O que eu não posso fazer. Quais ações que eu não posso praticar que está descrita como crime. Vamos lá? Então, no artigo 5º. Os artigos... Vamos voltar. Espera aí, só um minuto, que esse aqui não é o que eu quero. É o artigo 6º que nós vamos falar. O decreto de lei de 2.848, de 7 de setembro de 1940, que é do nosso Código Penal, passa a vigorar acrescido de um artigo que vai ser o 146A. Intimidação sistemática, bullying. Agora está lá na lei. Agora sim é crime. Vamos ler? O artigo 146, ele fala assim: intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Pena, multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Intimidação sistemática virtual, cyberbullying. Olha, esse aí tem uma pena muito grande. Parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio do ambiente digital ou transmitida em tempo real, pena reclusão de 2 anos a 4 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. Então, nós precisamos agora, nesse momento, entender a gravidade daquilo que é o bullying. Então, nós vamos seguir com mais um videozinho e eu volto já já pra gente conversar sobre tudo isso e vamos deixar vocês pensando naquilo que a gente leu aqui. Na série Menos 10, A Vida Não é um Jogo, buscamos trazer diversos temas que afetam nossas vidas, entre eles, o bullying.
infelizmente, um tema tão real e tão atual. Podemos passar por isso em vários lugares. Na escola, na rua, em casa, no ônibus e nas redes sociais. Não importa o lugar, o resultado sempre é o mesmo: destruição, dor e sofrimento. Bullying. Eu não sou um -10. A palavra bully significa valentão. Aquela pessoa que se acha superior a todo mundo. Isso não é legal. Mas tem uma coisa que precisa ficar clara sobre bullying. É que bullying não é brincadeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá todo mundo aqui. Isso não tem graça. Nós estamos em 7. A Valentina tá bem na sua frente. Foi só uma brincadeira. Pensa só. Pelo menos a Valentina tem um poder. Ela consegue ser invisível, não é? Pesquisa revela que bullying afeta 50% das crianças e jovens em todo o mundo. Metade das crianças e jovens do mundo sofrem bullying, aponta a ONU. 1 em cada 10 estudantes no Brasil é vítima frequente de bullying. Bullying é cruel. A agressão mental machuca tanto ou até mais do que a física. O bullying verbal é o mais comum. São os xingamentos, apelidos, comentários maldosos que muitas vezes aparecem disfarçados de brincadeiras. Depois você vai ter o bullying moral, que é aquele em que acontece a difamação da pessoa através de calúnia, notícias inventadas. Isso também vai para o mundo virtual, que é o cyberbullying mais conhecido, né? Porque no bullying virtual você vai ter essa pessoa sendo exposta por meio de imagens, por meio de mensagens e sempre nas mídias sociais. A adolescência realmente é uma fase bem complicada. Todos nós queremos nos encontrar, nos incluir e passar por humilhações e intimidações repetidas e repetidas vezes. Não ajuda em nada. Mas é preciso lembrar que quando você se omite, você está colaborando com a atitude do agressor. Lara, cara, por favor. Valentina é tão sem sal. Você não engana ninguém. Você não deve encorajar o bullying. Você não deve rir da ação do bullying. E se você é uma vítima ou presenciou alguma situação, então procure um adulto de confiança e informe o que está acontecendo. O bullying pode estragar a vida de alguém. A Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Nesse rosto inseguro que quer tanto renascer, é tudo de graça, a esperança não é paga, só é preciso crer. A música tema da série fala exatamente do vazio, da solidão causada pelo bullying. A visão de alguém que se sente abandonado, sem forças, presa em um quarto escuro, até que um ponto de luz, uma ajuda oferecida por uma mão amiga transforma tudo, vai envolvendo, iluminando sua mente e seu coração. E a esperança renasce. Nosso sol é Jesus, e esse sol não para de brilhar. E ninguém pode impedir. E quando o sol se pôr, e quando faltar amor, não só por Uma coisa é certa: quem sofre bullying precisa de esperança. E quem pratica também. Eu sei que às vezes a vida pode parecer bem complicada. Mas acredite, você não é um erro. Você foi criado com precisão. E por mais que às vezes a gente não consiga ver, a tempestade vai passar. Existe alguém que se importa. Só é preciso crer.
Ninguém pode impedir o seu sol de brilhar. Não desista, porque ele não desistiu de você. Acredite, você não está sozinho. A sua voz vai ser ouvida. Mande mensagem para esse número aqui. Diga não ao bullying. Junte-se a nós e não seja um menos 10. Então, depois que a gente leu toda essa lei, né, que lei fica cansativo, então assim, eu fiz uma leitura bem rápida para que nós possamos trabalhar isso ao longo do nosso ano, tá bom? Mas agora, o importante é só a gente esclarecer se vocês conseguiram entender o que é bullying. Conseguiram? Me conta aí. Quem conseguiu entender? Quem conseguiu entender quais são as práticas e as ações? Quem conseguiu entender se alguma vez já fez bullying com alguém? Quem conseguiu perceber que já sofreu bullying? E quem identificou aí que é a plateia, que é aquele que assiste e dá risadas? Conseguiram? Então nós vamos agora, depois que nós identificamos os personagens, né, dessa história muito triste que é o bullying, agora nós vamos entender o que nós devemos fazer, quais são as ações que nós devemos praticar para evitar isso. Vocês também, ao longo dessa aula, conseguiram entender como nós devemos evitar? O que nós podemos fazer para evitar esse tipo de situação? Conseguiram? Não estou ouvindo. Eu preciso que vocês falem, eu preciso que vocês pensem junto comigo. Então eu vou explicar para vocês. O que acontece? Eu estava conversando com uma criança agora há pouco e ela me disse assim, por acaso, se eu falar com a pessoa assim, nossa, você é chato, nossa, você esqueceu isso, nossa, você esqueceu aquilo, é bullying? Não, não é. A lei, ela deixa claro que é bullying. E eu vou ler novamente para que vocês possam entender. São ataques físicos, que é aqueles empurrões, cutucão, aquela ombrada, aqueles empurrão para a pessoa cair no chão, colocar o pé na frente para a pessoa cair, dar um tapinha, soco, chute, tudo isso é bullying. Insultos pessoais, que é assim, bocudo, gordo, feio, retardado, lerdo, aquela pessoa que está acima do peso, ou a pessoa que é magro demais, aquela pessoa que é lenta demais, tudo isso é bullying. Comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, que eu acabei de falar agora. Lerdo, bocudo, pesudo, feioso, qualquer apelido, que agora eu não estou me recordando, porque hoje eu falei tanto de apelidos que eu estou bloqueando a minha mente para isso. Outro ponto importante, ameaçar. É falar, olha, se você passar aqui perto da gente, nós vamos te dar um chute. Se você sentar aqui perto da gente, a gente vai te empurrar. Se você olhar pra gente, nós vamos acertar com você no final da aula. Isso também é bullying. Expressões preconceituosas, né? Paraibano, baiano, quinta série, sabe? Essas coisas assim, elas realmente começam a ofender a pessoa e ela começa a se sentir menos por essas palavras. E o isolamento é aquele só, ninguém conversa com ele, ninguém passa por ele, vamos fingir que ele não existe, vamos deixar ele sozinho, a hora que ele senta pra lanchar, todo mundo sai de perto, a hora que ele chama pra brincar, ninguém aceita, isso também é bullying. E as pilheiras, que é uma palavrinha que eu falei pra vocês, que esperando que vocês pensem dentro da mente de vocês, que vocês descubram o que é, você sabe o que é? É a plateia. A plateia que fica colocando pilha, sabe? É aquela que fala assim, vai lá, fala com ele, vai lá, mostra pra ele como que é, vai lá e fala com ele, impõe pra ele, peita ele, vai lá e xinga ele, vai lá, vai lá, vai lá. Esse também é bullying, tá? Que é a plateia, praticada pelas pessoas que assistem e incitam o outro a realizar o bullying, correto? Então vamos lá? Eu passei um videozinho pra vocês e eu quero saber se vocês, naquele vídeo, vocês conseguiram entender tudo aquilo que eu falei, identificaram que aquelas ações que a gente falou durante a aula também apareceu no vídeo. Eu quero saber o que vocês acharam, pode mandar perguntinhas aí, que a gente vai agora dar uma pausa na aula, eu vou passar um pedacinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, só pra gente gravar, né, os direitos das crianças e os deveres das crianças e a gente volta já já.
Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei N. Graus 8069, é um conjunto de leis específicas para cuidar das pessoas menores de 18 anos que vivam no Brasil. O Estatuto foi sancionado em 1990 durante o governo de Fernando Collor. O Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido pela sigla ECA, prevê proteção integral às crianças e adolescentes brasileiras. Igualmente estabelece os direitos e deveres do Estado e dos cidadãos responsáveis pelos mesmos. Para o Estado brasileiro, criança é uma pessoa de até 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos. Excepcionalmente, nos casos previstos em lei, o ECA pode ser aplicado às pessoas de entre 18 e 21 anos. Com a criação do ECA, as crianças e os adolescentes começam a adquirir direitos e deveres garantidos por lei e reconhecidos assim. Portanto, tal como os adultos, eles são sujeitos que compõem a sociedade. Porém, são vulneráveis no sentido de que essa fase representa muito no desenvolvimento social, psicológico e físico do indivíduo. Para tanto, a importância do conteúdo do ECA deve ser conhecida pelas crianças e adolescentes, de forma a construir uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, todos reconhecem seus direitos e deveres e podem lutar por eles. O que ocorre no Brasil, uma vez que o país possui um histórico colonialista, é o desconhecimento das leis por parte do grupo social, tornando vulnerável a qualquer tipo de abuso de poder. ECA. Direitos e deveres. Absoluta prioridade à efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Por a absoluta prioridade significa que a criança e o adolescente terá preferência para receber proteção e socorro, assim como a precedência de atendimento nos serviços públicos. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Cabe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Igualmente, os pais têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. O dever do Estado em assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um grupo de especialistas que trabalham em prol da proteção das crianças e dos adolescentes. Dessa forma é composto de 5 membros, os quais são eleitos pela comunidade. Segundo a ECA, o Conselho Tutelar é responsável por garantir e assegurar o bem-estar desse grupo, por meio da efetivação de seus direitos e deveres, e atender e aconselhar crianças e adolescentes. Segunda, atender e aconselhar os pais e responsáveis na tutela ou guarda de seus filhos. Terceira, informar os direitos e deveres, limites, da criança e adolescente. Quarto, ouvir queixas e reclamações dos direitos e deveres ameaçados e ou violados. V. Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, providência, trabalho e segurança. Sexta, garantir e fiscalizar os direitos e deveres da criança e do adolescente. Sétima, participar de ações que combatam a violência, a discriminação no ambiente escolar, familiar e comunitário. Sanções. O ECA estabelece sanções para os pais ou responsáveis que sejam omissos na criação e educação dos filhos. Também prevê sanções para aquelas crianças e adolescentes que cometem infrações. Está previsto desde medidas socioeducativas até a internação. Esta não deve durar mais de 3 anos e ser realizada em estabelecimento adequado que vise a recuperação pessoal. Origem. O Estatuto da Criança e do Adolescente tinha como objetivo pôr fim ao Código de Menores que havia sido criado durante a ditadura militar no Brasil. O ECA surge da necessidade de acabar com todo o resquício de autoritarismo que ainda restava do regime militar. Deste modo, os deputados debateram a necessidade de um ordenamento jurídico para crianças e adolescentes. O Código de Menores estava dirigido justamente às classes desfavorecidas cujas crianças eram tratadas como potenciais delinquentes. Assim, o Estado repressor justificava a punição desses menores sem se comprometer em melhorar suas condições de vida e do seu entorno social. Desta maneira, a criação do ECA era um desdobramento das garantias à infância e à adolescência previstas na Constituição de 1988.
Conforme o ECA, uma criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e o adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Artigo 2. Cabe à família, à comunidade, à sociedade em geral e ao poder público zelar por este grupo com absoluta prioridade, garantindo a eles acesso a saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, cultura, profissionalização, dignidade, liberdade, convivência familiar e comunitária, e respeito. Artigo 4. As crianças e os adolescentes não podem ser objeto de qualquer forma de negligência, e caso isso ocorra, o responsável pelo ato será punido conforme a lei determina. Artigo 5. O ECA considera que pessoas nesse estágio da vida estão em pleno desenvolvimento, e para tanto, precisam ter assegurado o cumprimento de direitos e deveres, tanto os individuais quanto os coletivos. Artigo 6. A referida legislação preza pela proteção à vida e à saúde das crianças e adolescentes. Para concretizar essa meta, há políticas públicas que garantem o nascimento e o desenvolvimento sadio destas pessoas, dando a elas condições dignas de existência, e assegurando às mulheres planejamento reprodutivo e atendimento adequado às gestantes. Nesse aspecto, o papel do SUS, Sistema Único de Saúde, é fundamental. Artigo 7, 8, 11 e 12. A lei também prevê como medida de proteção a garantia de que as gestantes ou as mães que queiram entregar seus filhos para adoção sejam encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. Artigo 13. É garantido também o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, sendo dever de todos esta garantia. Afinal de contas, o Estatuto busca salvaguardar crianças e adolescentes para que não sofram qualquer tipo de tratamento que cause danos, físicos ou psicológicos. O candidato poderá estudar esses aspectos nos artigos 15, 17 e 18. Fica garantido a convivência dos menores com pai ou mãe privado de liberdade, por meio de visitas periódicas. Artigo 19. É dever dos pais sustentar, guardar e educar os filhos menores, e no caso de atender estes deveres os pais são obrigados a cumprir as determinações judiciais. É garantido que pai, mãe ou responsáveis direitos iguais e responsabilidades compartilhadas. Artigo 22. Questões como colocação em família substituta são feitas mediante guarda, tutela ou adoção. Artigo 28. Mas é preciso lembrar, e o ECA ressalta isso, que a guarda, a adoção ou tutela obriga a prestação de assistência necessária, garantindo ao menor o pleno desenvolvimento de sua pessoa, bem como o preparo para o exercício pleno da cidadania. Artigo 29 a 39. Outro aspecto importante abordado no ECA, que se mantém atual, é a proibição de qualquer tipo de trabalho a menores de 14 anos de idade, exceto na condição de aprendiz, que é uma modalidade de trabalho que respeita as demandas escolares dos menores e por meio de legislação garante os direitos básicos a eles. Artigo 60 a 68. Fica incumbido a todos o dever de prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 70. E as medidas de proteção devem ser aplicadas, caso os direitos previstos no ECA sejam violados. Artigo 98. Confira a seguir um breve resumo de outras determinações contidas no ECA, que são bastante úteis na resolução de provas de concursos. A proibição de venda, comercialização e até mesmo o acesso a produtos que possam causar danos ao menor, bebidas alcoólicas, armas, revistas de conteúdo inadequado, bilhetes lotéricos e equivalentes ou qualquer produto em que componentes possam causar dependência de qualquer tipo. Artigo 81. Autorização necessária para viajar com menor fora da comarca onde o mesmo reside. Artigo 83. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Artigo 110. E as medidas socioeducativas, advertência, obrigação de reparo ao dano, serviço comunitário, liberdade assistida, trabalho em semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, se fazem necessárias e exigidas no ECA. Artigo 112 a 128. Os pais ou responsáveis também serão advertidos e obrigados a tomar medidas cabíveis. Artigo 129 e 130. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, e é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, conforme definidos na referida lei. Artigo 131 a 140. Os Estados e o DF podem criar varas especializadas e exclusivas para
tratar questões da infância e da juventude, e o Poder Judiciário deverá dotá-las de estrutura e dispor sobre o atendimento da mesma. Artigo 145. Os crimes cometidos contra o menor, os quais estão definidos nesta lei, são de ação pública incondicionada. Artigo 227. Existem, por obrigatoriedade, versões populares do texto integral desta lei, que é necessária para que o acesso a tal seja garantido. Artigo 265. Então, pessoal, para nós finalizarmos a nossa aula, eu espero que vocês tenham entendido. Mas para que eu consiga saber se eu fui clara o suficiente e se eu conseguir esclarecer para vocês o que é realmente bullying e se vocês realmente estão comigo para ficar contra o bullying, para a gente dizer pare para o bullying, não para o bullying, eu vou precisar de dar uma atividade para vocês, que eu vou fazer essa correção na aula presencial que nós vamos ter na próxima semana, combinado? Então vamos lá. A atividade que eu vou passar para vocês é porque eu preciso que vocês escrevam no mínimo 10 linhas. Se vocês já sofreram bullying, se vocês já assistiram alguém sofrendo bullying e se vocês já fizeram bullying. Esse é um ponto importante. Se você não viu, não presenciou o bullying e você também não fez o bullying, não sofreu o bullying, você vai me contar o que você entendeu do que é bullying. E nessa historinha eu preciso que você me conte, se você identificou um caso próximo a você, o que você foi? Se você foi o agressor, se você foi a plateia ou se você foi a pessoa agredida, combinado? Eu preciso que esse texto seja de no mínimo 10 linhas, tá bom? E aí nós vamos em sala de aula, vocês não precisam nomear, tá bom? Vocês vão fazer o texto, eu vou passar em cada carteira, nós vamos pegar o texto e aí eu vou ler esse texto e nós vamos discutir tudo isso. Não precisa colocar seu nome, não precisa dar nome às pessoas. Nós só vamos discutir o tema como se fosse uma conferência dentro da sala de aula para a gente entender a nossa comunidade, o que acontece dentro da nossa escola e quais são as ações que aconteceram dentro da nossa escola. Então vocês vão fazer uma folha separada, sem nomear, sem colocar nome, sem colocar qual a série, qual a sua sala, nada. Nós só vamos contar uma historinha de forma anônima e vocês vão me entregar pra gente conversar sobre isso, combinado? Então até a próxima aula, foi um prazer falar com vocês. Preparem perguntas para que eu possa responder na próxima aula, tudo bem? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Olá, meu nome é José Newton, sou professor de Biologia do Colégio São Benedito e tutor de enfermagem da Universidade de Unopá e tenho o prazer agora de te receber em minha casa, onde irei passar para todos vocês uma experiência pessoal de proteção do meio ambiente. Estamos aqui neste exato momento debaixo de um pau-brasil. Esta árvore é o pau-brasil, uma árvore protegida por lei, é uma árvore, que no Brasil colônia foi quase que devastada diante do caule, da tinta que ela produz, e da madeira vermelha, muito utilizada em produção de violinos, foi grandemente exportada para a Europa e nós tivemos a oportunidade de plantar este pau-brasil aqui. Nós também temos aqui em minha casa essa grama, uma grama de pasto, é uma grama protegida por lei, ela não pode ser comercializada. Nós desenvolvemos a produção desta grama, muda a muda, com o objetivo de revitalizar as características de Mata Atlântica. Conforme vocês sabem, o Brasil é um país de extensão continental. E neste Dia Mundial do Meio Ambiente, falar do Brasil é falar da sua maior riqueza, que é o recurso natural. Então o Brasil ele tem 6 grandes biomas. A Mata Atlântica é um deles.
Além da Mata Atlântica, temos a Floresta Amazônica, Caatinga, Pantanal, temos o Cerrado, né? São biomas que estão, né, formando esta grande biodiversidade que forma a realidade brasileira. Aqui em minha casa, nós também desenvolvemos um projeto juntamente com os órgãos ambientais da prefeitura, né, uma autorização de alvará. Fizemos aqui uma contenção de pneus, um muro ecologicamente correto. Então aqui nós pegamos pneus que na natureza estavam poluindo, gerando criadouros de mosquito da dengue e fizemos, né, a contenção de aproximadamente 300 metros cúbicos de terra, né, mostrando que é possível reutilizar matéria que na natureza é fonte de poluição. Aí, considerando os 5 R's, repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Estamos hoje aqui com 3 alunos do Colégio São Benedito e hoje nós teremos a oportunidade de apresentar para vocês então um quelônio. É um jabuti-piranga. Ele é um animal da fauna brasileira. Ele, se vocês observarem, ele tem aqui uma estrutura que nós chamamos de piramidal, porque ele recebeu pouca luz. Ele começou quando filhotinho, vivendo num apartamento, ele é legalizado, ele vivia num apartamento, então recebeu pouco sol, e ele desenvolveu esse piramidismo, né? Hoje ele foi doado aqui para nossa propriedade e aqui ele vive feliz, né? Esta é então a pedrita. Nós também temos na fauna brasileira o jabuti-tinga, são 2 quelônios típicos do Brasil. Então, neste momento, nossas alunas irão colocar no solo uma espécie de sibipuruna. É uma planta nativa da Mata Atlântica. Queridas alunas, este ato ele é de muita importância, porque por meio deles vocês estão dando um exemplo à nossa sociedade que hoje infelizmente está destruindo a natureza. Então nós temos aí uma árvore que viverá aproximadamente 80 a 100 anos, dando para todos nós sombra, oxigênio, um mundo melhor. Parabéns para vocês, porque hoje, né, vocês estão reconhecendo a importância da ecologia, da ecossustentabilidade e do verde. Queridas alunas, nós iremos então agora colocar no solo um pau-brasil. É uma árvore que no Brasil está em extinção. É uma árvore protegida por lei, então existe uma simbologia ecológica muito grande colocarmos esta planta no solo, né? Representa o resgate que queremos fazer na natureza, né, com uma importante árvore como esta, né? Ela terá 80 anos de vida neste solo tranquilamente. Então vamos colocá-la no solo.
Com o ato de vocês estão quebrando um ciclo de destruição que até então houve no Brasil. Nós acreditamos na educação como a força de transformar o ser humano, porque educação não é somente a ler, a escrever e calcular. Nós temos uma integralidade na educação que o Colégio São Benedito e a Universidade Unopar oferecem para todos vocês. Então, parabéns para vocês, esse gesto de vocês é digno de aplausos. Foi um prazer trazer estes conteúdos tão relevantes para vocês nesses dias. Espero que tenha sido de grande proveito e contamos com suas atitudes para salvar o nosso planeta Terra. Até mais! Venha você também fazer as pazes com o meio ambiente. Eu?